tinha um lema, né, quando eu era atleta, a gente falava no vestiário, né, pós ou antes do jogo. Até antes do jogo falava-se muito, gente, fica atento, não acha que já está decidido, fica ligado, só termina quando o juiz apitar. Controlou totalmente, foi um segundo tempo muito soberano, um segundo tempo que tem pênalti perdido, o Flamengo poderia ter feito mais. O segundo gol mostra um estudo do Filipe Luís no que faz o Santos, porque o Santos tomou 2 gols de contra-ataque contra o Palmeiras, dando muito espaço para os atacantes. A enfiada de bola acelerando do Arrascaeta para achar o Carrascal nas costas da defesa é certamente de um técnico que observou bem essa fragilidade do Santos do Vojvoda. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar tudo que rolou nesse pós-jogo. O Mengão vence o Santos, 3 pro Flamengo, 2 pro Santos. O jogo ali muito tranquilo até o finalzinho, onde o Mengão acabou tomando um susto, vacilou. O BH até falou na coletiva ali, na verdade, na entrevista pós-jogo, né? O Flamengo não pode fazer isso, realmente, não pode. É um vacilo muito grande. O que aconteceu ali na partida, no finalzinho, né? Porém, o Flamengo dominou o Santos do início até praticamente o final. Poderia ter ganhado com mais facilidade, mas assim, indiscutível, muito merecida a vitória do Flamengo e a imprensa elogiou bastante. E é isso que vamos acompanhar a partir de agora. 3-2 para o Flamengo, mas olha, deu um sustinho nesse final, porque o Flamengo conseguiu fazer 2 gols rapidinho ali no finalzinho da partida, deu até um calor ali na torcida rubro-negra, mas o Flamengo com mais 3 pontos não está na liderança do Campeonato Brasileiro por hora, porque o Palmeiras ainda tem uma vitória a mais. Deixa eu dar boa noite para os nossos comentaristas e claro que vamos falar muito dessa partida, inclusive com as entrevistas dos treinadores e dos jogadores também direto do Maracanã. Fala, professor Celso Zelt. E aí, beleza? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Breiler. Pois é, numa rodada em que quem joga em casa não está ganhando, verdade, quase que o Flamengo também não ganha. No fim de um jogo em que foi melhor, o Santos foi brioso e um surpreendente 3-2 para quem viu o jogo inteiro. É verdade, surpreendente 3-2, porque parecia que seria um 3-0. E esses 2 gols foi depois que o Neymar saiu. O Neymar jogou mais do que os 45 minutos que estavam planejados para ele. Vai até o final, sai meio bravo. Vamos falar muito sobre o Neymar também. Fala, Breiler, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela, prof, boa noite pro fã de esportes. Neymar sai sem motivos para reclamar, falaremos mais sobre isso. E o Flamengo, até apesar de lamentar os 2 gols sofridos no final, foi um jogo, principalmente no segundo tempo, de muito controle e de muita prevalência do Flamengo. Então, não dá para também um torcedor rubro-negro se apegar a uma lamentação, né? Falhas novamente defensivas e apagar o jogo que o Flamengo fez. Sim. O Flamengo fez um jogo até para golear o Santos, por ter vencido por um placar mais tranquilo, porque foi bastante superior. Pois é. Deixa eu dar boa noite pro Zinho também, que está conosco neste Sport Center. E vamos falar muito de Flamengo e Santos. Fala, Zinho, tudo bem? Abençoadozinho conosco neste domingo. E aí? Tudo bem, Marcela? Que satisfação estar com você e com essa dupla aí maravilhosa. E se eu tenho um ataque desse aí, Breiler Pires e Celso Zelt, eu fico tranquilo só para deixar eles na cara do gol. Fica fácil jogar. Fica sozinho assim, viu, Teto? Também, com fã de esporte. Olha, a gente vai falar muito do jogo, Marcela, mas tinha um lema, né, quando eu era atleta, a gente falava no vestiário, né, pós ou antes do jogo. Até antes do jogo falava-se muito, gente, fica atento, não acha que já está decidido, fica ligado, só termina quando o juiz apitar. Vocês já devem ter ouvido muito essa frase também, mas isso era dito muito dentro do vestiário. E, assim, o Flamengo com 3-0, me pareceu assim, já está ganho, né? Acabou, já conquistamos o resultado. Filipe Luís fez várias mudanças, descaracterizou a parte ofensiva e o meio, né? Saiu os 2 volantes, estava dando sustentação, a gente vai falar sobre isso. E o Santos, com as mexidas, aí sim cresce no jogo. E aí consegue fazer 2 gols e fica aquela coisa do sufoco no final do jogo, né? E termina 3-2, mas com um Santos que lutou até o final. É verdade, é um Santos que luta até o final, que começa a apresentar um melhor futebol, apesar de ser um Santos que não consegue vencer as suas partidas. Um Santos que também enfrentou Palmeiras e Flamengo, depois tem Palmeiras de novo. Ou seja, é uma tabela muito difícil, mas para um Santos que começa a apresentar uma melhora. Professor, qual foi a diferença do Santos que consegue fazer esses 2 gols no finalzinho da partida para o Santos do primeiro tempo? Que parecia que, deixa eu ver aqui se eu consigo administrar essa partida no 0-0.
que seria um ótimo resultado para o Santos. Depois que o Flamengo consegue marcar, aí não tem jeito, o Santos precisa sair. Mas melhora muito quando consegue fazer esses 2 gols no finalzinho. É mais pelo Flamengo ou é pelas mexidas do Vojvoda? Eu acho que foi muito pela necessidade, né, Marcelo? O Santos não tinha outro caminho a seguir. O Santos começa até com um meio-campo cheio de volantes. Volantes até alguns que sabem sair jogando, mas volantes. Né? Então eu também faria isso. Para enfrentar o Flamengo no Maracanã, eu não iria com o peito aberto e o coração cheio de amor para dar. E, não coincidentemente, o Zinho falou sobre as mexidas. Se a gente vê os 2 gols do Santos, todos os jogadores que participam dos 2 gols do Santos são os jogadores que entram depois. Não só os autores dos gols, o Bom Tempo e o Lautaro, mas o Robinho Júnior. Todos os jogadores que participam desses lances são aqueles jogadores mais frescos no momento do jogo, que, como bem lembrou o Zinho, o velho guerreiro Chacrinha, viu, Zinho, dizia que o programa só acaba quando termina. E o jogo também só acaba quando termina. O Flamengo deu muito milho para um bode muito necessitado, que é o atual Santos. O Santos está na zona do rebaixamento, embora com um jogo a menos, mas esse jogo é com o Palmeiras de novo. Então, foi uma ordem natural no fim desse jogo, eu acho que mais pela necessidade santista. Tá aí, a gente está vendo aí os melhores momentos da partida, os gols de Flamengo. O que é o passe do Arrascaeta no segundo gol do Flamengo? É uma coisa, pro gol do Carrascal, uma coisa absurda. E vamos falar muito do Arrascaeta agora também com o seu contrato renovado. Ozinho, você falou que um Flamengo que relaxa nesse segundo tempo e acaba sofrendo esses 2 gols. É mais pelo relaxamento do Flamengo ou o Santos consegue apresentar, sim, melhora no futebol com as mudanças do Vojvoda? Não, o Santos melhora, Marcela, mas muito pela necessidade e o desespero. Já está perdendo 3-0, né? Então, se larga mais, sai mais para o jogo, abandona um pouco só a parte defensiva. O primeiro tempo ficou muito assim, né? O 4-5-1. Porque ficava o Neymar lá na frente, voltava o Guilherme pelo lado esquerdo, o Barreal pelo lado direito, juntava com os 3 volantes e a linha de 4 defensores, 4-5-1. O esquema de jogo foi para deixar o Neymar livre na frente, para jogar só quando tivesse a bola. Até pela condição física dele, ele não tem mais condições de vir, recompor, ajudar na marcação. Então montou-se um esquema para aproveitar a qualidade técnica dele. Então o Santos ficou muito atrás. E brigou, lutou, dificultou para o Flamengo até quando deu. O Flamengo estava com dificuldade para entrar na linha de ataque ali, para furar a boa marcação do Santos. Foi numa bola parada de um jogador que é pouco exaltado até pela torcida, pela imprensa. Para mim é o melhor zagueiro. Ele não é o melhor tecnicamente do Flamengo. O Léo Ortiz, para mim, é até tecnicamente melhor. O Danilo também tem uma carreira muito maior, mas de rendimento no Flamengo, durante toda a temporada, de regularidade, o Léo Ortiz o Léo Pereira é o melhor. Não é só porque ele fez o gol, não. É porque ele joga a maioria dos jogos e ele mantém uma regularidade e não é muito falado. Quem é convocado para a seleção é o Léo Ortiz e o Danilo. Mas por merecimento, ele para mim está jogando melhor, mantendo uma regularidade maior do que os outros 2. E ele foi responsável de fazer o gol e dar certa tranquilidade pro Flamengo no primeiro tempo, que foi complicado para furar a marcação. O segundo tempo, o Santos tem que sair um pouquinho mais, e aí você falou, passa a bola pelo pé do cara que vive uma grande fase, que é o Arrascaeta, com um contrato renovado, que foi homenageado no início do jogo, que a esposa foi lá no campo, que está grávida do seu primeiro filho. Então ele totalmente identificado com o Flamengo, está jogando muito, é artilheiro, né, briga pela artilharia do campeonato e dá um passe, que é a característica dele, o armador, o organizador, o cara que dá assistência. O Arrascaeta, brilhante o passe dele para o Carrascal, mas quando o Flamengo faz esse 3-0 com o Bruno Henrique, começa muitas mudanças, até para poupar, para controlar a minutagem, descaracteriza. Eu não acho que foi relaxamento, a gente está vendo aí os números do Arrascaeta. Eu acho que o Flamengo, com muitas mudanças, descaracterizou um pouco o time e aí o Santos cresceu com as mudanças, melhorou o Santos. O Neymar saiu de bico, mas assim, o Santos até deu uma melhorada e conseguiu criar mais.
Pois é, sem o Neymar, o Santos foi melhor. Bom, temos aí os números do Arrascaeta, né? 17 gols, 3 assistências, 59 chances criadas e 2 vitórias garantidas com um gol, assistência do jogador. Olha o ranking dele no Campeonato Brasileiro. Primeiro, ele é o 5º com chances criadas, mas nos outros itens ele é o primeiro e deu uma super assistência no jogo de hoje. Vamos falar mais sobre o Arrascaeta daqui a pouquinho, que renovou seu contrato até 2028, podendo ser até 2029, tá? Vamos pro Maracanã, vamos conversar com o Rafael Marques, já converso com você também, Breiler, para você falar mais sobre essa partida, mas o Rafa está em loco, está no local do jogo, vai contar pra gente como a torcida reagiu, principalmente depois desses 2 gols do Santos ali no finalzinho, Rafa. E o Rafa daqui a pouco traz pra gente também as entrevistas. Tudo bem, Xará? Boa noite para você, boa noite ao Breiler, ao Tetrazinho, ao professor Celso, ao Fã de Esporte conectado com a gente. Pois é, né? Aquela história, precisava disso? É o que o torcedor do Flamengo se pergunta nesse momento aqui no Maracanã. 3-0 bem encaminhado, vitória tranquila, com sabor de goleada, porque se 4-1 é goleada, 3-0 também é. Tava tudo caminhando bem, eis que o Santos, em 2 estocadas, faz 2 gols, e aí a arbitragem aponta 8 minutos de acréscimo. O Santos teve 6 minutos e meio para jogar e tentar empatar um jogo dado como perdido. E o futebol é tão curioso, né? Até porque tivemos hoje um duelo à parte entre os 2 camisas 10, um candidato franco favorito a craque do campeonato, que é o Arrascaeta, e outro jogador estelar, galáctico, que é o Neymar. Enquanto os 2 estiveram em campo, foi 3-0 para o Flamengo. Quando os 2 não estavam em campo, foi 2-0 para o Santos. Placar final, 3-2 aqui no Maracanã para o público de 69.612 torcedores. Já falaram sobre o Neymar, que saiu com cara de pouquíssimos amigos. Ele jogou até um tempo superior ao que se imaginava que ele pudesse jogar, e no primeiro tempo foi dele a responsabilidade para os bons ataques que o Santos desenvolveu, numa cabeçada e também numa cobrança de falta pelo lado esquerdo. O Arrascaeta deu a assistência para o gol do Carrascal, a Marcelo já fez referência a esse lance, e tomou o 3º cartão amarelo, não enfrenta o Sport, jogo remarcado aí para ser disputado no próximo fim de semana, é desfalque certo no time do Flamengo, mas estaremos na data FIFA, o Flamengo tem justamente a questão do elenco para poder suprir essas ausências. Enfim, o Flamengo chega a 68 pontos, novamente igual ao Palmeiras. O Santos se mantém dentro do Z4 com 33 pontos. Estou à disposição, daqui a pouco volto com as entrevistas, a zona mista, todo o pós-jogo de uma vitória que parecia encaminhada, acabou acontecendo. Mas foi no sufoco, viu, Marcela? Tá certo, Rafa. Bom, já que todo mundo tá seguindo o caminho, eu acho que esse é o caminho que você vai fazer também. Todo mundo saiu ali de trás. Imagino que tenha aberto ali os portões da zona mista, não, da sala de imprensa, e o Rafa daqui a pouco traz as entrevistas dos treinadores pra gente. Algum motivo tem, daqui a pouco todo ter sumido de uma vez, né, Marcelo? Bom, a gente tá acostumado, né? Abriu sala de imprensa, sala de coletivo. O motivo a gente sabe qual é. Breiler, queria que você falasse sobre... Estavam esperando o Rafa para terminar de falar. É isso. É, que foi justamente no momento que ele para, a turma, tchau. Boa noite, aí todo mundo sai. Pô, tem moral. A assessoria esperando assim, Rafa, tem como você acabar o seu link pra gente, né, começar a nossa entrevista coletiva por aqui? Rafa acabou e vai começar daqui a pouco, mostramos pra vocês. Breiler, queria que você falasse, que você desse seu parecer de como você viu esse Flamengo hoje. Um Flamengo que sai maior pro Campeonato Brasileiro, inclusive pro restante da temporada, também pra final de Libertadores, já pensando em todas as experiências até a final da Conmebol Libertadores, ou o torcedor e talvez o Felipe Luiz fique com aquele sinal alerta pelo que aconteceu nos últimos minutos? Não, um sinal de alerta, mas pelo que vem acontecendo nos últimos jogos, que é o Flamengo sofrendo alguns gols bobos, gols por falhas. Os 2 gols hoje eu vejo como falhas de desconcentração. O Zinho foi muito bem ao pontuar, né, que há ali aquele relaxamento do time que acha que o jogo está ganho. Então, isso daí é algo a ser trabalhado pelo Felipe Luiz. Mas do ponto de vista do jogo, é preciso ressaltar que o Santos teve uma postura melhor. O Santos endureceu ali no primeiro tempo, fez um jogo bem parelho, tentando competir mais com o Flamengo no meio-campo, tentando acionar mais o Neymar. Então, apesar desse primeiro tempo mais difícil, ainda assim o Flamengo foi superior, acabou sendo mais contundente também, mais efetivo. E no segundo tempo, e isso tem acontecido também recentemente nos jogos do Santos, quando o adversário, que é mais qualificado, sobe um pouquinho a rotação, e foi o que o Flamengo fez, se ajustou mais e aumentou a intensidade,
ali o Flamengo controlou totalmente. Foi um segundo tempo muito soberano, um segundo tempo que tem pênalti perdido. O Flamengo poderia ter feito mais. O segundo gol mostra um estudo do Felipe Luiz no que faz o Santos, porque o Santos tomou 2 gols de contra-ataque contra o Palmeiras, dando muito espaço para os atacantes. A enfiada de bola acelerando do Arrascaeta para achar o Carrascal nas costas da defesa é certamente de um técnico que observou bem essa fragilidade do Santos do Vojvoda. Tá aí um pouquinho do que foi comentado, né? Essa análise aí. Elogios ao Flamengo, que conseguiu controlar o jogo, exceto ali depois dos 40 minutos. Depois que o Neymar saiu, curiosamente, o Santos melhora, né? Com as mudanças que fez. A gente não tem muito o que reclamar do jogo, né? Claro, foi um vacilo no final, sim. Porém, acho que a torcida tem que ficar tranquila, porque conseguiu uma grande vitória. O Flamengo só sofreu mesmo ali quando teve 2 vacilos. De resto, foi um jogo totalmente controlado. Foram 3-0, poderiam ser 4, 5 se o Flamengo tivesse caprichado um pouco mais. Então o Flamengo foi avassalador contra o Santos, exceto no finalzinho, mas pra mim isso aí faz parte, é um vacilo, claro que não pode se repetir. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!